pessoal! Vamos fazer a correção das atividades de matemática da aula de ontem. Era a página 214 e 215. O primeiro exercício que vocês fizeram foi o 5, e vocês teriam que completar esses espaços em branco. Ó, o sucessor de 389 é 390. Vai conferindo lá. Coloca o confere se você acertou, se não acertou, não tem problema. Arruma e pensa qual foi o erro para vocês entenderem a lógica que vocês tiveram e saberem fazer certinho da próxima vez. B. O antecessor de 150. Antecessor é que vem antes, então é 149. O sucessor vem depois, de 425, 426. E 9, ó, aqui era uma pegadinha, tá? O prof não faz isso na prova, mas o livro tem de vez em quando, ó. 983 é o antecessor de. Então, quando eu fui fazer esse exercício a primeira vez, eu coloquei o antecessor de 983, porque eu li muito rápido. Aí depois eu percebi que o antecessor já é o 983. Então, ele é antecessor de quem? De quem vem depois dele. Quem vem depois dele é o 984. Aqui nesse lemos, era para escrever por extenso. Ai, prof, não coube. Gente, a prof já falou para vocês. No quarto ano, vocês precisam conseguir fazer uma letrinha menor do que fazia no terceiro, tá? Tem que prestar atenção nesse detalhe, né? Então, se você olha o espaço e já calcula. Aqui eu vou precisar fazer uma letra menor para caber as palavrinhas. Mas se não coube e você usou esse espaço aqui de baixo para o último, não tem problema, tá bem? Mas aprenda isso, a calcular o espaço que você tem e fazer a letrinha do tamanho certo. Isso é muito importante, a gente faz muito isso, os adultos, principalmente em documentos, coisas assim. Agora, olha só. Ficou 390, tá bom? 300 com Z, presta atenção, vê se você escreveu certo. 149, 400, que é fácil, é só escrever o 4 e juntar ali uns centos nele, e 26, e 900, que é a mesma lógica do 400, e 84, tá bom? Pessoal, tem criança que tá escrevendo 4 com C, tá? 4 é com QU, tá bom? 4, não podem esquecer disso. Corrigiram? Arrumaram tudo que precisava? Colocaram certinho? Ótimo. Aqui nós tínhamos um gráfico de barras laterais, tá vendo? As barras elas iam em direção ao lado. Às vezes as barrinhas vão para cima, né? Nesse aqui as barrinhas elas iam para o lado. Aqui tinham as atividades, cada barrinha representa uma atividade, e o número de pessoas que optou por fazer aquela atividade. Tá vendo? Aí aqui, letra A, escreva por extenso, quer dizer, com palavrinhas, o número que representa a modalidade mais procurada. É óbvio, tu olha o gráfico, qual é a maior barrinha? É o raft, tá certo? Mas não era para escrever o nome da modalidade, era para escrever o número. Aqui tem o nome, né? Mas era para escrever o número por extenso. Então, só precisava escrever 482, ó, 482. Você já sabe escrever 400. Agora o B. Com esses algarismos, escreva o maior número que conseguir sem repeti-los. Então, com esses números da letra A, 482, era para escrever o maior número possível sem repetir eles. Então, quando você quer escrever o maior número, você tem que colocar o maior algarismo na casa que vale mais. Então, o maior era 8, está na casa que vale 100. Depois, em seguida, o 4, que é o maior entre 4 e 2, na casa que vale 10. E 2, que é o que menor vale, né? Menos vale, né? Tem o menor valor, na casa que tem menos valor também, que é a unidade. Tá certo? Ficou 842. Não precisava escrever por extenso, tá? Podia ser só com algarismos. Agora o C. Qual é o maior número que você consegue construir com 3 algarismos quaisquer? E o menor? Ó, o maior número possível com 3 algarismos, aqui podia repetir, né? Era 999, porque é o algarismo que tem maior valor em todas as casas. Estão vendo aqui? E o menor número é 100. Ai, prof, mas eu escrevi 001. Mas não existe 001. O 1 é só 1. O 0 à esquerda não tem valor. Então, o 1 só tem uma casa. O 10 só tem 2 casas. O único que tem 3 casas é o 100. Tá bom? Então, o menor número com 3 algarismos é o 100, não 001. Tá bom, pessoal? Aí vamos continuar. Tinha Você Sabia, que falava sobre os calungas.
que é a maior comunidade remanescente de quilombos no Brasil. Olha que legal! A gente vai estudar daqui a pouco na aula de geografia sobre os quilombos. Interessante, né? E já estamos estudando isso também em matemática, porque um conhecimento, ó, ele está ligadinho com o outro. Eles moram no estado de Goiás, a 375 quilômetros de Brasília, que é a capital do nosso país, né? A gente estudou isso também. Em uma área de 237 mil hectares, onde cultivam a terra e mantêm suas tradições. Aí, a pergunta 7 era assim: o algarismo 7, que está encontrado, todos os algarismos 7 que podem ser encontrados no Você Sabia, tem o mesmo valor? Ó, aqui tem um 7 que vale 7 unidades. Aqui tem um 7 que vale 7 dezenas. Tem o mesmo valor? Não, porque esse vale 7, esse vale 70. Tá certo? É a mesma coisa que teu pai te dá R$ 7, tu ir numa loja e querer comprar um jogo que custa R$ 70. Eles vão vender? Não vão, porque 7 unidades não é a mesma coisa que 7 dezenas. Então, não, eles têm valores diferentes. Daí tem um porquê aqui, né? Conforme a posição que ocupam. Porque um tá na unidade e o outro tá na dezena. Tá bom? Daí se escreve do seu jeito isso daí, não precisa ser do jeito da prof, tá? Aqui é só uma explicação geral. Aí tinha o 8. O 8 era meio cansativo de fazer, mas é muito importante. Tinha que completar o quadro com a sequência de números, tá bom? Então, vinha do 801 ao 840 e você ia preencher com os que estão faltando. Não tem dificuldade, ele só é um pouco, né? Tem que ter paciência, fazer número por número, mas não é um exercício difícil. Depois que você entende que tem que completar do 801 até 840, é fácil, né? Só que tem que ter ali paciência para fazer todos esses numerozinhos. Quando a prof era criança, era diferente, a professora mandava escrever do 1 ao 500 no caderno de tarefa de casa. Hoje em dia não existe mais esse tipo de tarefa mecânica, né? A gente evita mandar a tarefa mecânica assim, que a criança tem que só fazer milhares de coisas e tem mais tarefas de pensar. Por quê? Porque a vida, ela é muito menos mecânica e muito mais de pensar, tá bom? Mas às vezes tem que ter um pouquinho de exercício mecânico, que é para vocês terem a habilidade de fazer quando estiverem pensando. Porque não adianta saber pensar e não saber fazer. Tem que aprender a pensar e aprender a executar o que é mecânico também. E por último, aqui tinha a letra B, C e D para a gente responder sobre o quadro. Aí era a parte de pensar. De quanto em quanto aumentam os números das linhas da tabela? De 1 em 1, tá vendo? Porque, ó, 801, 802, 803, tá vendo? De 1 em 1. De quanto em quanto aumenta os números das colunas? Então, ó, a linha aumenta de 1 em 1, tá vendo a linha? Mas a coluna aumenta de 10 em 10. Ó, 801 mais 10 é 811, mais 10 é 821, mais 10 é 831. Entenderam? Mesma coisa aqui, ó, 810 mais 10 é 820, mais 10 é 830, mais 10 é 840. Aí, quanto vale o 8 que se repete em todos os números do quadro? Ah, tem um 8 que se repete em todos os números. Que tem em todos. Qual é o 8? O 8 da centena. Então, ele vale quanto? 800. Porque é 8 centenas, tá bom? Então, aqui, ó, vale 800. Só que, aqui tá dizendo que na 8ª coluna, ele também aparece na ordem das unidades. Então, tem aqui a 8ª coluna, onde ele se repete aqui ó, na unidade. Porém, a pergunta era quanto vale o 8 que está em todos os quadrinhos. E o único 8 que está em todos os quadrinhos é o 8 da centena, o do 800, tá? E aí, pessoal, a gente terminou a nossa atividade, tá bem? Da página 215. E já fizemos toda a nossa correção de hoje. E por hoje é só. Continuem fazendo os exercícios das próximas páginas, que é a página 216 e 17, tá bom? Que é a mesma lógica, o mesmo conteúdo, é uma revisão do conhecimento da ordem dos números, os números naturais. Um beijo e até o próximo vídeo.